Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Conversa Agro. Meu nome é Roberta e hoje, dentro da pauta de sustentabilidade, a gente vai trazer um pouquinho sobre crédito de carbono. Lembro que as nossas gravações respeitam os protocolos contra a Covid-19 e desde já os convido a nos acompanharem nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Tudo bom, gente? Meu nome é Eduardo. A gente que vai tratar de algo incipiente ainda na legislação e no mercado agrícola, mas que tende a crescer pelos próximos anos, até por um olhar mais atento dos consumidores, né? Olá, pessoal. Meu nome é Luiz, também sou sócio do BFA. E hoje a gente vai falar sobre créditos de carbono. A gente tem o prazer de receber aqui o senhor Guido Juliano. Ele é diretor do Instituto Saga das Águas, que é uma entidade ambientalista que desenvolve ações de recuperação do cerrado e também medidas compensatórias no plantio de essências nativas e na condução de culturas temporárias, com observância no sequestro e fixação de carbono, ou seja, ele é especialista nesse assunto que a gente vai abordar hoje. Ele também é especialista em bovinocultura e em gestão do agronegócio. Um prazer receber o senhor aqui hoje. Gente, eu agradeço. Para mim também é um prazer estar aqui debatendo com o Roberto, com o Eduardo, com o Luiz e falar de um tema que eu vejo extremamente interessante e que as pessoas perguntam muito, né? E principalmente nós, ligados ao agronegócio, como é que é essa história de CO2, ou seja, do gás carbônico? Mas eu estou à disposição de vocês. Doutor, a gente aqui, quando foi conversar em off, falou o que se propõe esse episódio do podcast, né? Que a gente se propôs a fazer de uma forma até didática e introdutória do assunto. E a gente, assim, tem o Instituto do Crédito de Carbono há alguns anos conceituado no mundo, mas de poucos anos para cá que já vai se falando realmente no mercado, ainda um pouco fraco, como o Eduardo falou, mas com possibilidades de ganho aí nos próximos anos. E aí, dentro do que o senhor falou em off, já falou aqui para a gente nessas considerações iniciais, é começar a explicar o próprio funcionamento do CO2, o ciclo do CO2, para enfim a gente chegar no sequestro, né? O que é o carbono? Eu acho que essa é a pergunta. O que é o carbono e o que é sequestro de carbono? Que não é uma coisa ruim. Exatamente. E o que eu posso dizer sobre o carbono é o seguinte: o gás carbônico é o gás da vida. Se não existisse o gás carbônico, não existiria vida no planeta Terra. Porque tudo o que acontece, para você formar substâncias orgânicas, você necessita de carbono, porque toda substância orgânica ela tem na sua cadeia molecular o carbono. A fotossíntese, vamos imaginar a fotossíntese em uma árvore, qualquer, seja uma árvore de cerrado, seja num pé de alface. Para que você produza aquele alimento, você precisa de alguns fatores. Você precisa de luz, você precisa de nutrientes e água que vêm do solo, os nutrientes misturados com a água, e você precisa do CO2. Esse CO2 entra nas pequenas aberturas das folhas e este fenômeno químico faz com que o carbono fique retido nesse processo fotossintético e o oxigênio puro, o O2, seja liberado. Então, para formar todas as substâncias que nós alimentamos, seja um grão de feijão, um grão de soja, um pé de alface, couve, tudo aquilo ali tem carbono e que era gás carbônico. Então, além da planta fazer esse processo de retenção do carbono para a produção de fibras, de alimentos, ele é um grande purificador do meio ambiente, porque retém, pega uma molécula de CO2 e retém o gás carbônico e libera o oxigênio puro para nós. Então, o que acontece na natureza e o que acontece na agricultura é uma purificação do nosso ar, é a retenção do carbono nas suas estruturas, na estrutura da planta e na produção de alimentos e, evidentemente, nós estamos capturando este gás que eu penso que ele é demonizado e ele é o gás que faz com que a gente sobreviva, que a gente se alimente.
A gente vê o carbono hoje, né, muitas vezes na mídia como um certo vilão, né? E de fato, em alguns momentos ele pode se tornar, quando a gente tem incêndios, tem alguma coisa que é uma liberação muito, muito grande, mas no ciclo da agricultura ele é utilizado como o senhor falou, formação de fibra e de produção agrícola. E depois do alimento formado, a gente também ingere esse negócio via alimentos. Mas aí nós vamos para o segundo debate agora, né? A gente entende que o carbono existe, ele está ali disponível, mas como é possível que a gente descubra quanto desse carbono está sendo retirado pela agricultura ou pelas florestas e quanto é possível de mensurar isso? A gente comentou mais cedo sobre a questão da cana, que é um excelente sequestrador de carbono, né? Como que a gente descobre esse processo e se é possível mensurar esse processo feito na natureza e nas plantas agrícolas, né? E mais, quando que uma atividade ela é considerada para fins de sequestro de carbono lucrativa ao ponto de ela estar conseguindo sequestrar mais do que fazer emissão de gases? Exatamente. Eu gostaria de fazer um histórico. Até poucos anos atrás, a Amazônia era uma excelente área para a retenção do carbono. Hoje não é mais, por conta da devastação. Hoje a Amazônia emana mais CO2 do que captura, por conta da diminuição da área da floresta original. Isso é uma situação concreta. Agora, com relação às áreas hoje do Brasil, vamos focar no Cerrado, que é o bioma que interessa hoje ao Brasil. Interessa porque é onde estão as grandes produções de alimento. O Cerrado foi derrubado e, evidentemente, em termos ambientais, houve um prejuízo ambiental, porque não só a retirada daquela vegetação, mas a eliminação dos seres vivos que ali habitavam e que viviam de uma maneira cooperativa, e nós acabamos retirando. Mas isso é o avanço da civilização. Não tem como se fazer de outra maneira. O que nós podemos fazer neste momento é mitigar. E como nós podemos mitigar isso é fazer a mensuração de, se nós plantarmos as florestas, vamos supor eucalipto, o que esse eucalipto poderá sequestrar de carbono, ou o próprio pinheiro do Paraná, ou esta nossa agricultura. Né? O que uma lavoura de soja pode sequestrar de carbono, uma lavoura de cana, isso nós podemos dizer. E para que nós façamos essa mensuração do carbono que está sendo recolhido através do processo fotossintético e tudo, existem modelos matemáticos, né, para que a gente chegue a um valor, para dizer o seguinte: tonelada de carbono equivalente. Por que tonelada de carbono equivalente? É porque nós temos o CO2, que tem carbono na sua estrutura molecular, mas nós temos um outro gás vilão. Este é vilão. Metano. Exatamente. Este é vilão. E que há uma negligência ao redor do mundo todinho. É o gás metano, que é emanado dos lixões. Eu quero falar de uma maneira pejorativa mesmo, porque existem poucos aterros sanitários no Brasil. A grande parte são lixões que estão emanando metano, e esse metano poderia ser aproveitado para a geração de energia elétrica, e que não existe uma política governamental para isso. E é bom a gente lembrar que o ser humano emana CO2 e metano, e a população vem aumentando absurdamente no mundo. Nós estamos respirando e jogando CO2 para fora 24 horas por dia. Agora imaginem bilhões de pessoas ao redor do mundo fazendo esse processo. Então não são os animais, a indústria, é o ser humano também. Tudo isso nós temos que equacionar. E essa emanação do gás metano, isso tem que ser muito bem trabalhado e não demonizar o gás carbônico simplesmente, sendo que ele é o nosso companheiro desde os organismos unicelulares até hoje.
carbono está com a gente. Dentro dessa confrontação aí entre gases que realmente são negativos e outros não, eu queria ver com o senhor o seguinte: quando a gente se propõe a fazer podcasts aqui, episódios que tenham como pauta a sustentabilidade, a gente traz como base que a produtividade, a maior produtividade, ela é sustentável, ela tem ganhos tanto ambientais quanto econômicos, e que a maior produtividade não está diretamente relacionada ao tamanho de área. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente como que o mercado de carbono, o crédito de carbono se relaciona com essas áreas de maior produtividade e menor produtividade. Qual a equação que se faz para que você consiga sequestrar carbono? Para você conseguir sequestrar mais carbono, a sua área tem que estar na maior produtividade possível para aquele momento? Existe essa preocupação porque nós precisamos fazer uma série de ajustes nestes modelos matemáticos, e eu concordo com você, Roberto. Nós temos áreas de baixas produtividades, se nós imaginarmos uma mesma cultura, e temos áreas de alta produtividade. E existe uma relação direta entre aumento da produtividade e sequestro de carbono. Olha que interessante. Sim. Quanto mais se produz, mais se sequestra. Exatamente, porque você torna essa máquina, essa planta mais produtiva, e ela precisa dos combustíveis, a luz que está aí de graça, a água com os nutrientes circulando nesta água e subindo na planta, e o gás carbônico. Se tiver água, se tiver sol e não tiver gás carbônico, não se produz absolutamente nada. Eu já vi uma fazenda daquelas que é totalmente controlada, que produz tomate dentro de uma estufa, e lá dentro da estufa, agora que o senhor falando, eu me lembrei, eles emulavam o gás carbônico, eles traziam o gás carbônico e colocavam disponível para cada planta. Olha que interessante. Porque, em última análise, o gás carbônico é quase que o alimento que, junto com os macronutrientes, vai fazer com que a planta possa entregar aquela produtividade esperada, né? Exatamente. Toda a estrutura que a gente vê nas plantas, essa parte externa da planta, é celulose, e se nós olharmos na fórmula química da celulose, está lá o carbono. Esse carbono foi capturado da atmosfera, então não haveria aquela primeira plantinha que está, aquele embrião que estava dentro da semente, que ele nasce com carbono. O carbono que na formação daquela semente disponibilizou aquela semente, aquele produto que vai dar origem a uma planta. Ali já tem carbono. E ela tem a responsabilidade a partir do momento que se torna verde, porque se não tiver a cor verde não vai existir a fotossíntese, e aí nós começamos o grande milagre da captura de carbono para a construção daquela planta e a produção de alimentos. Eu queria fazer uma abordagem mais prática para o produtor. Qual seria o caminho para um produtor rural do Brasil aqui conseguir comercializar esse carbono que foi sequestrado? Eu vejo que nós ainda temos um desafio. E a pergunta vem assim: como essas grandes organizações que assumem a comercialização do crédito de carbono, né? Exatamente. E eu até enumerei, posso dizer para vocês, as duas grandes empresas no mundo que estão centralizando a comercialização de crédito de carbono. Uma americana, a Chicago Climate Exchange, e uma europeia, a European Union Emissions Trade Scheme. Eu vejo que nós precisamos, isso terá que ter uma decisão do governo brasileiro de normatizar isso para que o produtor, seja ele grande, seja ele pequeno, ele tenha acesso à comercialização disso. E eu volto a dizer, a atividade do agronegócio, nós temos uma parte enorme que captura carbono. E este produtor, que hoje no Brasil está altamente sobrecarregado por conta desses solavancos aí
de uma recessão econômica prolongada desde 2015 e da alta dos alimentos no mundo, porque está faltando. Nós estamos na lei da oferta e da procura. Se não tem alimento, se o alimento diminui, ele se torna mais caro. Então, de 15, 16 meses para cá, nós vimos o aumento do preço dos produtos agrícolas, porque o mundo está precisando de mais alimentos. E o único lugar do planeta que você pode expandir as áreas agrícolas e produzir mais através da ocupação das áreas degradadas, que hoje são pastagens, e o aumento da produtividade através do implemento de tecnologias inovadoras e de pesquisa de Embrapa, de Instituto Agronômico de Campinas. Isso nós temos que observar, mas a gente precisa da sensibilidade do governo, né? O governo terá que pegar isso aqui, esse grande volume de toneladas e toneladas de carbono sequestrado. Eu até gostaria, se vocês me permitissem, de mostrar o sequestro de carbono numa lavoura de cana e numa lavoura de soja, se vocês me permitirem. Claro. Eu gostaria de mostrar porque é uma situação interessante, porque as pessoas veem somente o grão, né? E não veem que existe um trabalho extremamente grande. A soja, aqui no Brasil, a soja, nós temos ao redor de 41 milhões de hectares plantados de soja. Cada hectare de soja, ela consegue reter, quer dizer, de carbono puro, 2,5 toneladas. Então, cada hectare de soja é retido carbono, não CO2. Porque o CO2 é uma molécula de carbono e 2 moléculas de oxigênio. Quando você tira o oxigênio e pega, e esses são os modelos matemáticos, você sequestrou 2,5 toneladas de carbono por hectare. Se nós multiplicarmos por 41 milhões de hectares, nós temos um sequestro anual de 102 milhões e 500 mil toneladas de carbono sequestrado na soja, em toda a área de soja do Brasil. As pessoas não querem falar sobre isso. A cana-de-açúcar, ela é mais importante ainda. A cana-de-açúcar, nós temos 8 milhões e 500 mil hectares plantados de cana-de-açúcar, com a produtividade média de 75 toneladas por hectare. 45% de tudo que a gente vê num pé de cana, 45% é carbono. É carbono. E se nós pegarmos esse 45% e colocarmos nesses 8 milhões e 500 mil hectares de cana, quer dizer, esses 45% significam 34 toneladas de carbono sequestrados por hectare. Se nós multiplicarmos pela área total, nós temos 290 milhões de toneladas de carbono sequestrado por ano numa lavoura de cana. A gente pode falar que o verdadeiro combustível verde já existe, né? É o etanol. Ele existe, ele é altamente ecológico. Ele é altamente ecológico e nós precisamos divulgar isso, porque o que nós estamos assistindo na imprensa é uma coisa um pouco dúbia e que leva a pessoa que não tem nenhuma obrigação de estar aprofundado, bem informado sobre o assunto, a demonizar o agronegócio. E eu acho que aí nesse caso está demonizando só o agro, né? Está demonizando a indústria também, até de carros, né? Porque eu acho que o grande ataque hoje ao etanol é supostamente o motor elétrico, né? Sendo que o motor elétrico pode ser, a eletricidade pode ser feita, né, em usinas de carvão, de petróleo, enfim, que é altamente poluente. E a gente vê o etanol vindo de uma planta que captura muito carbono e ela consegue absorver o próprio CO2 que depois sai do carro. Então, a gente vê que, do ponto de vista da sustentabilidade, não estou falando de outros, se tem econômico, não cabe a mim aqui questionar isso. Do ponto de vista da sustentabilidade, o combustível limpo é o etanol, ele já existe. E o detalhe, numa usina de cana, você produz energia elétrica através da biomassa.
Então você tem uma outra fonte de geração de energia elétrica limpa. Então hoje o Brasil é um dos países que tem mais fontes de energia limpas, fontes de produção de energia limpa do mundo. Nós temos a eólica, a fotovoltaica, a biomassa, a energia hidráulica e nós temos a energia termosolar hoje, é um teste na cidade, no município no interior de São Paulo, Suzano, a energia termosolar vai crescer absurdamente, que é o aquecimento do óleo em estruturas côncavas que captam a energia solar, aquecem esse óleo até a 350 graus centígrados e esse óleo é armazenado em ambientes termicamente isolados e você pode produzir energia elétrica através do vapor, o aquecimento da água por conta desse óleo a 350 graus e você produzir energia elétrica. Então nós temos hoje uma gama de fontes de produção de energia elétrica, de fontes limpas, que a maioria dos países não possui. E o Brasil possui tecnologia e possui toda essa oportunidade de ter tudo isso. E doutor, assim, a gente tem aqui a quantidade, o senhor trouxe uma quantidade média absurda aí de toneladas sequestradas por ano. A gente tem o reconhecimento aqui de que falta norma e a gente tem a informação de que hoje a gente tem 2 empresas mundiais responsáveis por isso, que são as únicas que efetivamente ganham alguma coisa com isso. Mas para o produtor pequeno e médio, a gente compensa hoje, a conta fecha ele se estruturar para sequestrar mais carbono, aumentar a produtividade, para sequestrar mais carbono, pensando no futuro próximo, a conta fecha. E se ele fizer isso, né? Se não talvez uma estruturação, talvez por meio de cooperativas, alguma coisa que também não pode auxiliá-lo nesse contexto, porque a gente sabe que uma perícia dessa para descobrir o valor que está sendo sequestrado de fato nas tuas lavouras é um valor alto ainda. Um valor alto ainda, talvez pouco acessível para muitas pessoas. Sim. O senhor visualiza essa possibilidade das associações cuidando disso? Ou o senhor realmente acredita que só vindo por meio do governo será possível a gente alcançar esses mecanismos de remuneração? Antes do senhor responder, eu só queria colocar um dado aqui para ficar mais fácil quem está nos vendo e ouvindo, mensurar qual é o potencial financeiro desse mercado. Eu fiz uma pesquisa para esse podcast aqui e no ano de 2021 a média da tonelada no mercado europeu ficou entre 2,57 euros por tonelada de carbono, ou seja, só de cana e soja seria um potencial bilionário para o Brasil, que a gente está deixando de ganhar toda vez que há uma safra, né? E eu vejo assim, o mercado, olha aí o tanto que o mercado está vacilante, você acabou de falar, de 2, eu estava olhando, me parece que tem tonelada de carbono comercializada a mais de 80 euros. Foi até 31 de dezembro de 2021, ficou nessa média. Exatamente, e hoje nós temos aí mais de 80 euros. E aqui, no dia 22/4 de 2022, 88,90 euros. O mercado ele é crescente, ótimo. Alguém vai ganhar muito dinheiro. Mas esse alguém tem que ser o brasileiro que produz. Não pode ser essas grandes organizações americanas e europeias. Nós temos que trabalhar. Agora, vem a pergunta. Essa é norma governamental, é governo federal, é Câmara Federal, é o Congresso Nacional que terá que olhar a riqueza que nós temos. O Brasil é rico de tudo que nós imaginamos. Agora, nós não podemos fazer com que organismos internacionais, como os 2 que eu disse, eles oferirem vantagens financeiras em detrimento do produtor brasileiro. Isso é governo federal. Isso nós temos que procurar, nós estamos aí num ano político, nós precisamos procurar políticos que estão sensíveis a isso para que eles possam levar essa pauta para a Câmara Federal, para o Senado da República, para que exista a normatização disso aí. Todo o trabalho, todo o modelo, ele está pronto, a mensuração não é difícil
E, inclusive, existem equipamentos de infravermelho para medir a emissão de gases, essa coisa toda. O que nós precisamos e o que o governo precisa é assim, prestigiar o produtor, que hoje o produtor está extremamente apertado financeiramente, inseguro por conta de toda essa oscilação de preços de insumos, preço de produtos agrícolas. E esse é o grande problema. E as questões climáticas, né? E a insegurança, haverá ou não fertilizante para a próxima safra, sendo que esse ambiente aí que nós estamos em conflito na Europa, Rússia e Ucrânia, uma parte produz muito cloreto de potássio. Mas eu vejo que esta guerra no médio prazo e longo prazos, uma janela de oportunidade para o agronegócio brasileiro. Isso sem sombra de dúvida. Doutor, antes de finalizar, eu me atentei aqui, quando o Luiz estava apresentando o senhor, do Instituto Saga das Águas. Só para relembrar aqui, o senhor faz parte de uma entidade ambientalista que desenvolve ações de recuperação do cerrado e também medidas compensatórias no plantio de essências nativas e na construção de culturas temporárias com observância no sequestro de fixação de carbono. Então, assim, por esse texto, vocês lá preservam para depois ter algum ganho em relação ao sequestro de carbono ou qualquer outra atividade. O senhor podia falar mais ou menos como que funciona esse processo internamente lá no Instituto? E complementando também, aproveitando, a gente falou muito do produtor que já está produzindo, né? Milho, soja, cana, enfim. E é aquele produtor que escolheu não desmatar a área que estava legalmente permitida para ele. Esse produtor também tem um ganho de carbono, também em tese deveria ser valorizado, né? Também está esquecido, assim como o agricultor? O que eu vejo o seguinte, já a legislação brasileira exige aqui, no caso nosso, do Cerrado, em que 20% da área da propriedade ela esteja preservada. É um quantitativo grande, porque isso é a mesma coisa de dizer o seguinte, 20% do que eu sou dono, eu não sou dono, porque ali está submetida a uma legislação ambiental sob pena, inclusive, de prática de crime. Eu só sou dono na responsabilidade, não nos benefícios. Exatamente. Agora, eu vejo, eu sinto que essa situação aí, eu volto a falar para você, Roberta, que o Instituto Saga das Águas, o nosso trabalho é a recuperação de áreas de cerrado. Nós sabemos, historicamente, o cerrado, na realidade, ele não se recupera. O cerrado é um bioma muito antigo, extremamente delicado e complexo ao mesmo tempo. Mas nós podemos mitigar essa situação para quê? Para que o cerrado volte a ser a caixa d'água do Brasil. A nossa preocupação, por isso que se chama Instituto Saga das Águas, o cerrado que ele preservado é a caixa d'água do Brasil, todo esse sistema de entrelaçamento dessas variedades de plantas do cerrado, entrelaçamento dessas raízes, fazem exatamente a retenção das águas que vão abastecer as nascentes e, por conseguinte, perenizar os rios e movimentar as turbinas para a geração de energia elétrica e também a irrigação. Eu, como engenheiro agrônomo, me preocupo absurdamente com a questão dos rios diminuindo os seus volumes, porque a caixa d'água está sendo retirada. E como exemplo, eu passo para vocês, nós fizemos um levantamento no oeste baiano, no platô. Após o estado de Goiás, você passa na Serra do Espinhaço, é Goiás, e o platô já é o oeste baiano. E o que acontece ali? Existem fazendas com mais de 100 de pivôs centrais, numa região que não tem rio. De onde está vindo essa água? Eles estão buscando do subsolo, num aquífero, o aquífero chamado Urucuia. Esse aquífero está tendo seu nível rebaixado porque a velocidade de recarga é muito menor do que o que está sendo retirado. O que está acontecendo agora? Esse rebaixamento do lençol está comprometendo a vazão dos rios no semiárido brasileiro. Esse é um grande problema.
Mas parece que existe uma política assim, vamos produzir a qualquer custo, não. Nós vamos ter normas, porque a questão ambiental é uma questão muito séria. Então, o Instituto Saga das Águas trabalha exatamente nisso, na recuperação do cerrado para que ele faça retornar aqueles animais silvestres originários do cerrado, para que eles retornem e que o cerrado seja exatamente esse depósito, esta caixa d'água. Nós não estamos necessariamente, nesse momento, imaginando a questão do crédito de carbono, porque nós sentimos que existe um hiato muito grande entre a legislação, quem está levando vantagem financeira com isso, e o produtor, esse cara da ponta. Sim. Mas isso o Instituto pode fazer na questão de orientação, de produção de mudas, da colheita de sementes, para que as pessoas produzam a maior quantidade de espécies nativas do cerrado, para que essa vegetação diversificada traga vida, traga insetos, traga os animais, os pequenos roedores, e assim por diante até chegar à ponta da cadeia, os grandes felinos, né? É esse o nosso projeto. Né? Bom demais. Eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui hoje, foi muito esclarecedor. Infelizmente vai ficar muita coisa sem falar, né? Mas a gente precisa caminhar para o final aqui e as portas estão abertas para o senhor voltar aqui em outros programas. E é isso. Eu estou à disposição. Não, eu agradeço o senhor, agradeço o Instituto. Foi um prazer, a gente vai ficar o dia todo falando aqui, né? Mas fica para uma próxima. Mas muito obrigado, senhor, viu? Obrigado, eu acho interessante o tema e eu acho interessante que o senhor traz os desafios do tema, né? A gente sabe da oportunidade que está sendo verificada, mas a gente precisa enfrentar os desafios e começar a caminhar, porque só assim a gente vai conseguir desenvolver. Claramente o mercado existe, claramente tem alguém se remunerando. Sim. E claramente a gente tem potencial de estar, pelo menos, juntos, se remunerando junto, né? Então a gente precisa adiantar, como o senhor disse, né? Se for o caso, cobrar daqueles que têm a autoridade competente para poder nos ajudar nesse contexto. Muito obrigado por nos esclarecer tudo isso. À disposição. Obrigada e até a próxima.